Pessoal, vou explicar para vocês aqui agora o funcionamento do sistema de freio, no caso da moto aqui. Isso aqui é de uma Titan 160, eu acabei de desmontar. Gente, o original ele tem duas travas aqui para vocês observar, que é para a lona não escapar, que não influencia em muita coisa porque ela fica fixada nas duas paredes aqui, ó. Então não tem como ela escapar, mas o original vem assim, tá? É o que muda quando a gente abre o sistema original, né, do 160, mais moderna hoje, é isso aqui. O que eu vim aqui explicar para vocês, na verdade, é que o pessoal tem muita dificuldade, né, na hora de colocar freio na moto, trocar a lona. Colocou a lona nova, o cubo está um pouco gasto, aí fica travando. Em muitos casos o pessoal fala assim, comprei uma lona paralela, acabei de trocar da minha moto, né, e quando chega no regulador aqui, né, onde vai aquele reguladorzinho que vai uma mola aqui, o que acontece? O pessoal fala assim, pô, a primeira lona que eu troquei, o negócio já andou uns 2 centímetros para frente, já tá, né, sobrando muito varão, já comeu o cubo. E nem sempre, gente, come o cubo, tá? A confusão que o pessoal faz não é que come o cubo, muitas vezes come o cubo, mas numa frequência pequena. É que na verdade danifica bastante na moto essa quina aqui, ó, do eixo, tá vendo? Porque esse eixo, imagina, ele é um multiplicador de força. Então, quando você faz esse movimento aqui, ele reage com uma força muito grande, né? Então ele causa um atrito muito grande entre ele e a lona. E no caso seria isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês que eu cortei uma aqui e deixei encaixado para vocês verem como funciona. O que acontece? Na prática, dentro do cubo, isso funciona assim. Na hora que eu dou a pressão aqui, gente, ó, aí o que acontece? A lona vai sofrer um desgaste, não só aqui. O pessoal só olha isso aqui. Temos um desgaste aqui, temos um desgaste aqui, nesse eixo aqui, ó, tá? Temos um desgaste principalmente nessa quina do eixo. Tá? E um desgaste na própria lona aqui dentro, tá? Então a gente tem vários desgastes, né? Deixa eu montar aqui de volta, que eu cortei de propósito para mostrar para vocês como é que funciona. Esse pino, ele não sofre desgaste, tá, gente? Então, porque esse pino ele não trabalha, praticamente ele é só um guia para manter a lona no lugar. Então ele é quem menos desgasta, tá? Bora lá, pronto, montei ele de volta. Que ele é fixado no eixo, tá, gente? Isso não é solto, eu cortei. Ele é fixo aqui no eixo, tá? Eu cortei de propósito para poder mostrar o funcionamento do sistema de freio de uma moto, tá? O que acontece? Aqui, voltando a explicar para vocês, então quando vai o certo, para que a moto tem que ficar com um freio bom, perfeito? Troquei, meu freio tá perfeito. Não adianta dizer, vou dar passe em cubo. Aí tem gente que vai lá dar um passe no cubo, bota uma lona maior 0,50, 0,25 e não troca o eixo abre patim. Porque agora tem um especial, que é esse, ó. Ele é um pouquinho maior. Por que um pouquinho maior? Justamente para ele compensar esse desgaste do cubo, tá? E o desgaste das outras peças, o mínimo desgaste que tem aqui, então, e do próprio eixo usado que desgastou, então você coloca um novo e ele já vem um pouquinho maior, milímetros, poucas coisas, mas no limite para poder descontar o desgaste que já existe nesse cubo, tá? Então o que acontece? Por isso que tem esse eixo aqui, que é um eixo já próprio para isso, tá, gente? Então, e ele evita o seguinte, o que ele evita, né, na verdade? Além de ele melhorar o freio, né, a gente tem um grande problema com o freio, né? Vou colocar o pino de volta aqui. Que a gente fala que é travar, né? Muita gente já viu, o freio da minha moto travou, tá travando. Acontece sim do freio travar e ficar travando e até acontecer algum acidente. Justamente quem é responsável é o desgaste do cubo, tá? Número 1 é o cubo, que ele desgasta muito, tá? E o eixo também que desgasta muito, mas sempre fizeram o vilão da história o cubo, né? E nunca o eixo, e na verdade são os dois. Então o que acontece? Eu tenho um limite de rotação aqui, ó. Para vocês entenderem como que ele trava lá dentro, gente, ele não trava, não é pelo o simples fato dele só, rodou, né, e tem sujeira e está travando. Não é bem isso aí. Tudo é um conjunto. Essas duas molas fazem o retorno, veja bem. Essas duas molas fazem o retorno do braço. Aqui a gente tem mais uma mola que ajuda esse sistema de freio aqui, ó, a retornar, né? Uma terceira mola que está lá no braço do freio, correto? O que acontece? Um grande problema é quando a pessoa fala assim, mas minha lona está gasta,
que eu vou fazer? Ah, eu sou esperto, né? Eu vou arrancar isso aqui fora e vou puxar ele mais para trás, certo? Beleza? E quando eu frear, já que o cara me explicou, né, aí na internet, e se o cara falou que é por causa disso, então eu vou jogar mais para trás que ele vai rodar mais ainda. O que acontece? Se você não está usando o eixo certo e tem um desgaste muito grande no cubo e na lona, não for alterado esse eixo, quando eu jogar para trás, beleza, na hora que eu frear, vocês vejam o que vai acontecer. Quando eu fizer esse movimento aqui, ó, ela vai rodar mais do que deve. Aí o que acontece? Faz isso aqui, ó. Quando a sua roda trava, é isso que acontece, ó. Ela passou do limite, rodou lá dentro e travou. Então isso pode causar um acidente? Pode sim, porque seu cubo está tão desgastado, né? E você foi fazendo adaptação, puxando o bracinho para trás, para um lado, para outro. Então, se você vai fazer isso aqui, tem que levar num profissional que ele sabe trocar, colocar a coisa certa. A lona, estudar como que está o limite do cubo. Se esse cubo aceita colocar uma lona maior, substituir a peça que é o bracinho aqui, tá? Então ele vai trocar um conjunto. Para que esse conjunto? Para que esse cubo lá dentro, ele vá no máximo esse percurso, ó, tá? Então com esse percurso, mesmo sem a mola lá, o que acontece? Ó lá, ele volta sozinho, ó. A pressão da mola é suficiente. Então a dilatação dentro do cubo é no máximo isso aqui, gente, ó. Não adianta a pessoa querer puxar o bracinho para trás, porque se ela fizer, ela vir demais, ó, e funciona. Na hora que eu quero frear a moto, eu vou estando regulado certinho, o máximo de abertura é isso. Quando eu freio demais, jogo o bracinho para trás e dou aquela freada brusca, ele ultrapassa o limite e vai acontecer isso aqui. Veja o que aconteceu, ó, travou. Então ele não volta, posso soltar que está travado dentro da roda, certo? Então na prática funciona assim. Vou tirar daqui, ó. Pode mostrar aqui. Vou jogar aqui dentro do cubo, ó. Vou jogar aqui dentro do cubo, tá? Vocês vão ver ele funcionando. Ele encaixa certinho, tá vendo? Primeira coisa, o profissional que vai trabalhar, ele tem que verificar isso. Na hora dele encaixar, ó a folga que eu tenho. Tem que estar mínima. Se eu for colocar aí, se tiver uma folga o cubo tiver desgastado e a lona desgastada, porque aqui, ó, e aqui desgasta bastante. Então o que acontece? Eu tenho que colocar aqui, fazer esse teste de folga, ó. Folga pequena, eu vou rodar isso aqui, ó. Não vai rodar, o giro é mínimo, ó. Dá pra vocês verem que a dilatação é mínima aqui do canto da lona aqui, ó. Pode baixar aqui, dá um zoom aqui, ver aqui, ó. Tá vendo? Então é mínimo aqui, ó, a lona trabalhando lá, ó. Mas olha o que eu preciso. Olha o quanto eu desloco aqui, ó. Quase nada. Então isso é um sistema de freio. Se esse sistema for montado assim, tá? Se a pessoa que estiver montando o seu freio, o mecânico, ele fizer esse trabalho, substituir o braço, pode ser por um braço especial quando aqui está um pouco desgastado, e colocar isso aqui, resolve. Gente, lembrando, isso aqui é uma luva de aço e ela tem um limite. Então, dá para se fazer essa adaptação? Dá. Colocar uma lona 0,25, 0,50, dá, tá? Principalmente colocando o braço aqui maior para compensar essa dilatação do cubo. Porque a lona 0,50 ela vai ajudar, vai ser a união daqui e aqui, os dois vão trabalhar junto, tá? Mas tem que ser um profissional que ele tenha noção disso que eu tô falando, tá? Então o que acontece? Quando ele vai fazer esse processo, então vai funcionar, o freio vai ficar bom. Se às vezes costumam dar um passe no cubo, mas esse passe do cubo não é tirar toda a lâmina de aço, é na entrada aqui que fica uma rebarba. Se vocês observar, a lona ela vai comer lá dentro, então aqui vai continuar sempre novo. Então às vezes o cara vai vir com isso aqui, vai querer entrar uma 0,50 com o braço alterado, não vai passar, ele vai dizer, pô, mas eu vi o cara colocando, mas por quê? Ficou uma rebarba. Então aí, porque alguns têm uma máquina que dá o passe aqui, outros usam furadeira com um rebolo, algumas adaptações que fazem, até aí eu não vou me aprofundar nessa área, porque são os mecânicos que têm o jeito deles trabalhar, eu só estou explicando o funcionamento mesmo. Então o que acontece? Quando colocamos aqui dentro essa peça, que ela começa a trabalhar, então vocês vão ter um freio preciso, não tem espaço para travar, né? Então a eficiência do freio, ou seja, a única forma de vocês pegar e dizer assim, o meu freio está praticamente parecido com quando saiu com a moto nova, está muito bom o freio. Se o cara fizer a substituição de todas as peças ao mesmo tempo, aí beleza, vai ficar funcionando. Mas porém não pode abusar, porque existe no mercado a lona 0,50, 0,25, 0,75 até 1 milímetro, tá? Só que, gente, eu acho 1 milímetro exagero.
né? Porque com desgaste de 1 milímetro, né, vocês podem ter um travamento mesmo com isso aqui tudo certinho. Porque chega uma certa medida acima de 1 milímetro que essa parede de aço já não existe mais. O freio já comeu. O que acontece? Essa própria lona de freio vai encostar no alumínio. E quando ela rodar aqui e encostar no alumínio, vai voar pedaços dessa cinta de aço, que é a espécie de uma cinta, essa lâmina aqui, e pode travar seu sistema lá dentro. Então, gente, até 0,50, tá? Até 0,50, não estou falando que isso aqui é coisa de fabricante, é uma tolerância que vi muitas oficinas, não estou dizendo se der certo usar ou não deixar de usar, mas muitas oficinas usam e funciona perfeitamente. Agora o que acontece? O que não pode ser feito é quando já passa de 1 milímetro, o pessoal deixa essa camada muito fina, então isso pode sim provocar um acidente, né? Então tem que ter muita atenção e levar isso aqui para fazer sempre num profissional, pessoas que já têm experiência, que trabalham, que são considerados na região, bom mecânico, né? A moto, você vai ter certeza que seu freio vai estar bom, tá? Então é isso aí. Qualquer coisa, deixa um like no canal pra gente aí, qualquer dúvida aí, pode comentar, tá bom? A gente só tá fazendo tudo aqui só para facilitar para vocês poderem entender. Tá? Pode ser pro mecânico, pra loja, dá um like no canal aí, comenta aí, passa mais informação pra gente, que informação é sempre boa, a gente aprende cada dia mais, tanto passando para vocês, como vocês também ensinam pra gente, tá bom? Então, gente, aquele abraço aí.